Com relação à nomenclatura dos hidrocarbonetos, nós vamos levar em consideração as regras da IUPAC, Instituto Nacional de Química Pura e Aplicada, que determina como é que as regras da nomenclatura dos compostos. Então, de acordo com as regras da IUPAC, eu tenho que ter o prefixo, indica a quantidade de carbono, o infixo, que indica o tipo de ligação entre eles, e o sufixo, que identifica a função da qual estamos falando. No caso dos hidrocarbonetos, eu tenho o sufixo O. De acordo com os prefixos, indicam a quantidade ou número de átomos de carbono. Eu vou usar os prefixos indicativo do número de carbonos. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. E tem os demais, né, de cadeias mais longas. Assim como os prefixos, eu também tenho os infixos, que indicam o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, eu tenho, se eu tiver somente ligações simples, AN, se eu tiver uma dupla, EN, e se eu tiver uma tripla, IN. Lembrando que eu passei para vocês uma tabela, quando eu tiver mais de uma dupla, quando eu tiver mais de uma tripla, eu vou indicar a quantidade. 2 duplas de EN, 2 triplas de IN, e assim sucessivamente, de acordo com a tabela que eu já passei para vocês. E o sufixo, a parte final, que complementa ou que forma o nome, a nomenclatura do composto, ele indica ou está ligado à classe funcional, ou seja, à função do composto, como na tabela abaixo. Para os hidrocarbonetos, nós vamos usar o prefixo O, lembrando que a base do nosso estudo inicialmente são os hidrocarbonetos. Então, o sufixo que nós vamos utilizar é o O. Observe os exemplos abaixo e preste atenção como formamos o nome do composto. Então, a gente primeiro indica a quantidade de carbonos. Eu tenho 2 carbonos. Depois eu digo o tipo de ligação, no caso, só ligações simples, AN. E a terminação da função, no caso, hidrocarbonetos, O. Então, eu formo o composto etano. No outro exemplo, eu tenho 2 carbonos, et, uma ligação dupla em e a terminação O da função. Então, eu tenho eteno. Assim como para o composto com 3 átomos de carbono, prop, só ligações simples, AN e a terminação O, formam um composto propano, de nome propano. E o abaixo, eu tenho 2 carbonos et, uma ligação simples IN e a terminação O da função. Então, eu tenho o composto etino. Nos compostos, eu também vou ter os que chamamos de substituintes orgânicos ou ramificações, grupos orgânicos, que ele determina os compostos que aparecem com frequência e que estão ligados a uma cadeia principal, do qual vocês, mais abaixo eu vou determinar quais são os nomes específicos desses compostos. Como eu havia dito no slide anterior, nós vamos ter as ramificações ou os grupos substituintes, como muitos autores determinam. Eu tenho as ramificações ou os radicais. De acordo com a tabela que eu já passei para vocês, então nós temos o radical de um carbono metil, de 2 carbonos o etil, de 3 carbonos eu formo 2 tipos de ramificações, o propil e o isopropil. De 4 carbonos eu tenho o butil, o isobutil, o tercibutil e o sequibutil, de acordo com a forma estrutural ou como ele está ligado à cadeia principal. De 5 carbonos eu tenho o pentil e o isopentil, da mesma forma que está demonstrado aí na figura. O vinil-etil, o isopropenil, o propen-1-il, o aliopropen-2-il, que são cadeias muito longas. Tem algumas ramificações que só vão aparecer em cadeias extremamente longas, mas o mais comum é até de 4 carbonos, mas podem aparecer esses outros. E quando eu considero a cadeia principal a parte aberta,
Esses radicais fechados, aromáticos, eles são ramificações e eles levam o nome do fenil, benzil, aí eu tenho nafetil 1 e nafetil 2, ou alfa e beta nafetil, como na tabela que eu passei para vocês. Então, dos compostos ramificados, hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, eu tenho que determinar quem é a cadeia principal. Então, quem será a cadeia principal? Será a sequência com maior número de carbonos, e que contemple, quando houver, ligações dupla ou tripla. E em caso de duas sequências iguais longas, você vai determinar essa cadeia principal pelaquela que possui mais ramificações ou ramificações menores, de menos carbonos, de acordo com o exemplo que a gente vai passar mais à frente. Como no exemplo a 2, a sequência, né, vai ser essa aqui de principal, essa é a cadeia principal, a sequência com o maior número de carbonos, essa que está destacada em azul, e as ramificações, essa destacada em rosa. Então, você não é nem sempre a cadeia principal será uma cadeia a linear ou a reta. Então, você vai olhar e contar das extremidades até determinar a sequência com o maior número de carbonos. E o que fica fora dessa sequência serão sempre as ramificações, os radicais. Então, no exemplo 3, eu tenho que determinar ou encontrar a cadeia principal, que é aquela com maior sequência de maior número de carbonos. Então, quando eu tenho outra sequência com maior número de carbonos, eu vou olhar as ramificações e eu vou determinar aquela que me dá mais ramificações ou ramificações menores, ou seja, com menos carbonos. Então, eu tenho aí uma ramificação que tem 4 carbonos. Então, ao invés de eu ter uma de 4, eu vou formar 4 ramificações de um carbono. Então, eu vou ter 4 ramificações em vez de ter 2. Então, eu vou sempre pegar a sequência com o maior número de carbonos e que me proporciona mais radicais de menos carbonos, menores. No exemplo 4 aqui, eu tenho, ao escolher a cadeia principal, eu tenho duas possibilidades iguais ou equivalentes. Então, tanto faz eu escolher a primeira ou a segunda sequência, que está destacado de azul como cadeia principal, eu vou obter a mesma ramificação. Então, é uma cadeia equivalente. Nesse caso, tanto faz as duas formas. No exemplo, do quinto exemplo, lembre-se de que eu tenho agora uma insaturação. Então, a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Então, você deve incluir na cadeia principal. Então, veja que apesar de ter uma outra sequência com maior número de carbonos, que não inclui a principal, e não inclui a dupla ligação, então ela não vai ser considerada. Mas eu tenho dois exemplos de cadeia principal que eu tenho que determinar aquela que me dá o maior número de ramificações. Então, aquela que me dá maior ramificações, maior quantidade de ramificações, e eu tenho ramificações mais simples, então essa vai ser a minha cadeia principal.